Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso sobre a pandemia. O nosso tema de hoje vão ser os Estados Unidos, como é que os Estados Unidos estão respondendo à pandemia, o que aconteceu ao longo do último ano, quais são as medidas de combate ao coronavírus tomadas pelo novo governo americano. Mas antes de nós entrarmos na apresentação de hoje, eu gostaria de ter uma breve conversa com vocês a respeito do que foi a última atividade assíncrona, que foi o pedido que eu fiz que vocês vissem filmes sobre epidemias anteriores. Eu tinha recomendado algumas produções sobre AIDS, porque geraram ali alguns filmes particularmente bons, né, particularmente interessantes para a nossa discussão nesse curso, mas também estava aberto a ser filmes sobre outros momentos, sobre outros vírus, outros desafios de saúde pública. Então, eu queria começar ouvindo alguns comentários de vocês, aqueles que viram os filmes. Eu citei Filadélfia, citei Rent, Clube de Compras Dallas. Né? O que vocês acharam? Como é que essa experiência de ver um filme sobre AIDS, de alguma maneira, dialoga com o que a gente está vivendo nesse momento com o coronavírus? Professor, boa tarde. Boa tarde, Eu vi, Wallace. eu vi o filme Rent, né? É incrível como que colocar um musical em um filme traz uma coisa bem mais emotiva, assim. Nossa, eu Sem fiquei dúvida. muito... É muito profundo. Mariana A está gente dizendo que começa com chorou aquela... bastante, né? É um filme muito bonito, é um filme muito Demais, emocionante. E eu vou dizer demais. uma das minhas cenas favoritas do filme, Wallace, aquelas cenas do grupo de apoio, né? Quando eles vão para aquele grupo de pessoas que estão com AIDS, né? Que estão vivendo ali um problema grave de saúde, e as pessoas conversam entre si, enfim, falam um pouco do que estão sentindo, e tem algumas canções que acompanham essas reuniões do grupo de apoio. E é muito impressionante, né? Acho que isso é muito o espírito americano de conseguir fazer um musical a partir de qualquer coisa, né? Inclusive de um momento tão dramático, tão triste. Mas as músicas são lindas. E tem uma que é uma das minhas favoritas no musical, que é um rapaz cantando para os colegas, né? Dizendo: olha, eu estou doente e a razão me diz que eu deveria ter morrido há muitos meses, mas eu estou aqui, eu continuo vivendo, né? Eu continuo a ter esperança. E que troço formidável, né? Que troço bonito, que troço emocionante de se ouvir. A Carolina está perguntando onde a gente conseguiu acesso ao Rent. Eu vi no YouTube. Se eu não me engano, tem para alugar no YouTube. Eu vi a última vez, já tem aí. A primeira vez eu vi no DVD, depois eu vi no ano passado, um pouquinho antes da pandemia começar. Se eu não me engano, eu aluguei o filme no YouTube. Não sei se ele está na Netflix, se ele está no Amazon Professor, Prime. Diga, Mariana. tem uma plataforma que é um aplicativo que você baixa no computador, estou dando essa dica aí pro pessoal, chamado Streamio. Vou até escrever como é que é, e tem muitos filmes lá. E aí é melhor do que tentar baixar, né, o filme na internet, que às vezes vem vários vírus juntos. Tem E aí muita coisa perfeitamente no streaming, no YouTube. Né? No YouTube você pode alugar ou comprar filmes. Né? Você aluga um filme por R$ 4, R$ 5, depende da produção. E tem bastante coisa disponível. Alguém comentou também que viu o Clube de Compras Dallas. O que você achou? Ele é um filme muito diferente. Né? A história que ele está contando ali é uma história muito peculiar. Né? Boa tarde, professor. Eu gostei muito. Eu não sabia do que se tratava. O filme já estava na minha lista, na verdade, porque já tinham me indicado, mas eu nunca tinha visto. Mas eu achei bem diferente. Eu achei que fosse uma abordagem mais emotiva da situação, mas não é muito, né? Eu diria que ele é um filme sobre você formar um grupo de apoio mútuo. Você tem um desastre de saúde pública acontecendo, ninguém sabe direito, né, o que está havendo, e aquelas pessoas que estão vivendo um problema semelhante passam a se apoiar mutuamente e a comprar os remédios, né, inovadores que elas precisam. E é uma grande atuação do Matthew McConaughey, né? E é interessante porque, como eu mencionei para vocês em outras aulas, quando a AIDS começou, tinha um estigma muito grande ligado à doença. Ela estava muito associada à comunidade LGBT
E numa época, 30 anos atrás, em que o preconceito contra homossexuais era muito maior do que ele é hoje em dia, inclusive na mídia mainstream, né, na arte. Então, aquele personagem principal, que é um homem hétero, machista, e que, de repente, se vê com uma doença que está sendo considerada um câncer gay, aquilo é um choque muito grande para ele. Talvez até maior do que estar doente, né? E esse processo dele de descoberta, de aprendizado, é algo muito forte também. Professor, boa tarde. Boa tarde. Eu não vi esses filmes, eu já até vi o Clube de Compra de Dallas há muito tempo, mas eu recentemente estava vendo uma série que está no Globoplay, se chama Porque as Mulheres Matam. E aí ela acompanha 3 mulheres vivendo em épocas diferentes, e uma delas é nos anos 70, e a mulher descobre que o marido dela é gay, e aí, assim, conforme vai desenvolvendo a história, no final, assim, ele descobre que ele tá com AIDS. E, assim, é muito interessante porque se passa ali nos anos 70, né, que era o boom que tava tendo esse boom da AIDS, e aí eles eram de uma classe rica, eles eram super respeitados, participavam de um country club, e, tipo, quando descobrem que ele tá com AIDS, eles tentam manter em segredo, mas, assim, a notícia vaza, e aí eles são expulsos de tudo, eles sofrem todo um exílio, assim, social ali naquele meio deles, porque o marido tem AIDS. E aí, assim, mostra o desenvolvimento da doença dele, e aí ele começa a participar de um grupo de apoio, e assim, ele pede para a mulher dele falar, por favor, me mata, porque eu não quero chegar a isso. E ela assim, mesmo tendo sido traída, ela ela apoia muito ele, e ela fica tipo, não vou te matar. E aí mostra como é que as pessoas ficam no fim, assim, né? Porque na época ainda não tinha um tratamento que nem existe hoje em dia, e assim, acompanha toda essa trajetória, e eu fiquei assim surpresa, porque assim, eu tinha uma noção de que existiu essa exclusão, mas eu não achava que assim, pessoas num nível tão alto da sociedade também caíam assim verticalmente nesse meio por causa da doença, né? Você tocou num ótimo ponto, Laura, que é não só essa questão da discriminação, mas também a questão socioeconômica, né? E no momento inicial da AIDS, em que não havia nenhum tipo de cura, nenhum tipo de tratamento eficaz, ela era devastadora, independente de você ser uma pessoa que tivesse dinheiro ou não. Por exemplo, quando o Cazuza ficou doente, embora ele fosse um astro do rock, alguém que tivesse muitas possibilidades, foi para os Estados Unidos para se tratar, mas o impacto nele também foi tão devastador quanto uma pessoa pobre, né, que também tivesse sido infectada, e com todo esse agravante do estigma, né, da dificuldade de se falar sobre o assunto. Hoje em dia é muito diferente, né? A medicina avançou muito nesses 30 anos, e como mencionei para vocês em outras aulas, os médicos e cientistas aprenderam muito sobre o funcionamento do sistema imunológico estudando a AIDS. Ela trouxe isso de bom para a humanidade. Então, muitas dessas respostas tão rápidas e eficazes ao coronavírus, essas várias vacinas desenvolvidas no último ano, são também beneficiárias desse legado da ciência, do aprendizado da AIDS. Assim como as novas tecnologias de agora para combater o coronavírus vão encontrar aplicações também contra outras doenças, inclusive malária, né? Doenças ali que estão presentes há milhares de anos, né, na humanidade. Então, assim, a ciência vai se desenvolvendo, as pessoas vão se desenvolvendo. E isso é algo muito bonito, isso é algo muito fascinante. Eu diria que a minha tristeza com relação ao que a gente está vivendo nesse momento é porque a sociedade, o sistema político, evolui de um modo muito mais lento do que a ciência. As pessoas têm uma dificuldade, muitas vezes, enorme de aceitar o progresso científico, entender o que tem que fazer para se adaptar, para poder colher os benefícios da ciência, mas os desdobramentos positivos da ciência e da tecnologia estão aqui, né? A gente está aprendendo com eles. A Luísa está comentando que tem um depoimento muito bom do Dr. Drauzio Varela sobre AIDS no Brasil. Bom, o Drauzio, entre muitas outras contribuições que ele dá para a saúde pública brasileira, ele fez um trabalho pioneiro no Brasil com AIDS nas prisões, né? Também no momento em que tudo será muito carregado de estigma.
Lisa, se você puder passar para a gente o link desse depoimento, puder compartilhar. Eu vou procurar. Eu vi numa entrevista, mas é bem interessante porque ele fala também, nesse momento que a gente está vivendo, a diferença que você tem de uma política pública, porque ele vai narrando todo investimento brasileiro em vacina não, né? Em prevenção, em uma campanha e tal, e aí ele faz umas comparações com países que estavam iguais, enfim. Ele vai narrando, eu vou procurar, né? Mais tarde nesse curso, na aula sobre a história das epidemias no Brasil, que a resposta brasileira à epidemia de AIDS é uma referência no mundo inteiro. Sem qualquer exagero, nós fomos um dos países mais bem-sucedidos em formular uma política pública para combater a AIDS. Eu vou procurar esse vídeo, mas ele fala exatamente sobre... É que eu vejo muitas coisas dele, né? Então tem que ver onde é que eu vi isso. Mas ele fala justamente sobre isso, comparando com a África do Sul, se eu não me engano, os quadros de pandemia eram bem parecidos e agora são completamente diferentes por conta disso. Foi um desastre completo. Bom, tem um comentário aqui do Clube de Compras Dallas, acho que é da Melissa, isso? Dizendo, achei incrível a forma como o personagem principal tem que desconstruir ao longo da trama. Essa parece ser a única solução para lidar e entender a doença, assim como a única forma para sobreviver, combater a desinformação. Né? É isso, né? Quer dizer, a doença leva ele a repensar quem ele é. E até a se tornar uma pessoa melhor mesmo. Né? Ele descobre uma capacidade de diálogo, de articulação, até de articulação política mesmo, que talvez ele não soubesse, né, o que ele tem. Agora, no caso do Rent, né, que também é uma história muito bonita, mas o Rent tem um outro grupo de personagens. Né? São artistas intelectuais num bairro boêmio de Nova York, e aí é o impacto da AIDS naquela comunidade. Como é que você se sente quando você é uma pessoa jovem e está perdendo os seus melhores amigos ali, dia após dia, semana após semana? E acho que eu já comentei com vocês que o próprio compositor desse musical morreu muito jovem. Ele morreu, na verdade, um pouco antes da estreia do musical. Não foi de AIDS, ele teve um problema cardiorrespiratório, mas aquilo ficou muito marcado para toda uma geração, lá nos anos 90, quando o musical estreou. Né? E ele é um musical ativista, né? Ele está também muito com essa bandeira de combater a AIDS, de combater a discriminação, de se mobilizar para isso. E as músicas são belíssimas, né? As músicas de amor, Professor, as músicas sobre perda. Sim? desculpa interromper, é porque eu acho que foi a Laura, se eu não me engano, não tenho certeza, que falou sobre o Clube de Compras Dallas e falou sobre essa questão socioeconômica, do ponto de vista de pessoas um pouco mais privilegiadas, heterossexuais. E aí eu acho que é interessante você observar também a disparidade entre Clube de Compras Dallas e o Rent, né? Porque são grupos completamente diferentes, afetados pela mesma doença. E aí é interessante você enxergar como isso afeta de formas completamente diferentes esses dois grupos. Um grupo do Rent LGBT, sem muito dinheiro, eram jovens artistas, vendo vários amigos morrerem por isso, e em contraposição tem esse casal do Clube de Compras Dallas que é excluído da sociedade em que eles costumavam viver ali. Eu acho que é interessante você ver como a doença afeta as pessoas em diferentes camadas da sociedade. Dos Estados Unidos, né? Numa parte muito mais conservadora do país. Se eu não me engano, no Texas, né? É diferente. Nova York é o oposto disso, né? Então, como é que a mesma doença vai ter um significado social muito distinto? O que é algo que a gente vê também com o coronavírus. E a gente vai ter quando a gente discutir a aula de economia, né? Que a gente vai falar muito das desigualdades, como o coronavírus é muito mais duro com as mulheres, não em termos da doença, mas em termos do impacto para as mulheres, né? Como elas estão na sociedade respondendo à pandemia. Como ele é muito mais duro para pessoas pobres, para as minorias étnicas. Né? Quer dizer, a desigualdade é um fator fundamental na maneira como a gente vai pensar o impacto da pandemia, como foi também nas epidemias anteriores. Né? Então, que bom que vocês gostaram do filme, que bom que vocês viram isso. Nesse fim de semana, eu vi um trecho de uma entrevista do ator e poeta Ethan Hawke, que eu achei maravilhoso e que tem tudo a ver com o espírito desses filmes, né? Ele dizia o seguinte, que a maioria das pessoas não está muito preocupada com poesia, não está muito preocupada com arte, né? Isso é coisa meramente circunstancial para as pessoas.
até o momento em que você passa por uma situação de grande sofrimento na sua vida, em que você tem um trauma qualquer, que pode ser uma doença, pode ser uma morte, um acidente, uma violência, um acontecimento traumático qualquer, que faz você parar para refletir sobre a sua vida. E aí você vai começar a se perguntar, será que alguém já sentiu o que eu estou sentindo agora? Será que alguém já passou pelo que eu estou passando agora? Isso tudo a frase do Ethan Roth. Né? E ele diz que a arte nos ajuda a compreender isso. Que a arte nos ajuda a entender que nós não estamos sozinhos. Que outras pessoas e outras sociedades já viveram aquilo que nós estamos vivendo. E muito do meu argumento para vocês neste curso é que a nossa experiência com a pandemia ela pode parecer algo muito fora do comum para nós. Eu acho que nenhum de nós imaginou o que estaria vivendo ao longo do último ano. Mas, na verdade, é algo que foi extremamente comum ao longo da história humana. Esses surtos de doenças infecto-contagiosas e os impactos que elas provocam, a necessidade de algum tipo de isolamento social. Talvez o diferencial dessa pandemia é que ela realmente tem uma abrangência global, né? Ela se espalhou muito rapidamente para o mundo inteiro, e devido ao avanço dos meios de comunicação, nós estamos vivendo a pandemia globalmente. A gente está vivendo a pandemia aqui no Brasil, acompanhando também como é que as pessoas estão vivendo isso na China, nos Estados Unidos ou em outros países. Isso, sim, é uma experiência única na história. Então, acho que é horrível a gente estar vivendo tudo que a gente está vivendo, mas eu acho que um consolo que a gente tem dessa experiência é que daqui a 20 anos, 30 anos, 50 anos, a gente vai estar contando as histórias desse momento para outras pessoas. A gente vai estar contando essa história para nossos alunos, para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, para os nossos netos. Né? Então, senta aí, deixa eu te contar como é que foi o ano de 2020, como é que foi o ano de 2021. Você está reclamando da vida, né? Senta aí que você vai ouvir uma história de 2020. Né? E colocar essas nossas experiências muito ruins dentro de um contexto histórico, dar a elas um significado cultural, um significado político, nos ajuda a compreender o que nós estamos vivendo. Nos ajuda a entender melhor tudo isso que nós estamos enfrentando, uma maneira de lidar com isso. Então, bom, tendo feito essa pequena introdução, eu vou agora carregar a apresentação sobre os Estados Unidos, que viveram e estão vivendo, né, um momento que a gente vai fazer uma conexão muito forte com o que a gente está vivendo aqui no Brasil também. O Brasil e os Estados Unidos se parecem em muitos aspectos. Eu diria que, infelizmente, eles têm se parecido cada vez mais nas coisas ruins também. Estão vendo os slides? Estão aparecendo? Sim, professor. Então, vamos lá. Vamos situar a pandemia nos Estados Unidos. Os Estados Unidos são o país que tiveram a maior quantidade de mortos pelo coronavírus até agora. Tem mais de 500 mil de mortos. E, claro, continuam morrendo, né? Continuam acontecendo. Muitas pessoas aqui no Brasil estão se especulando se, no final, o Brasil vai ter um número maior do que os Estados Unidos. E, olha, infelizmente, essa possibilidade existe e ela não é pequena. Para que a gente consiga conter o número de mortes aqui no Brasil, a gente vai ter que fazer duas coisas: isolamento social rigoroso e vacinação em massa. E a gente sabe que são duas coisas que estão muito difíceis no Brasil atual. Então, infelizmente, a gente corre o risco de chegar numa situação até pior do que a dos Estados Unidos no final da pandemia. E, bom, como é que um país com o nível de riqueza americano, com o nível de desenvolvimento americano, termina numa condição tão trágica? E eu diria para vocês o seguinte, que a pandemia nos Estados Unidos, como em diversos outros países, Brasil inclusive, está ilustrando problemas estruturais da sociedade de lá. Desigualdades sociais, dificuldade de acesso à saúde, a ascensão de um populismo muito anti-ciência, muito contrário às posições dos especialistas técnicos. Tudo isso convergiu para gerar uma resposta à pandemia que foi, até muito recentemente, uma resposta muito ruim. Acho que, inclusive, para surpresa dos próprios americanos. Acho que todos nós vimos filmes, inclusive esses filmes que eu recomendei para vocês,
que, no fim das contas, são filmes sobre a capacidade americana de reagir, né? São filmes sobre a capacidade da sociedade dos Estados Unidos de se reorganizar e oferecer uma resposta àquele desastre de saúde pública. Nesses filmes que a gente está comentando, no Rent, no Clube de Compras Dallas, são filmes mais centrados na sociedade civil americana do que no governo americano. Eles são muito mais sobre essa capacidade de pessoas que têm um interesse comum, que estão enfrentando o mesmo problema, se unirem, conversarem e responderem àquele desafio. E não foi isso o que a gente viu, né, nos Estados Unidos ao longo desse último ano. Então, vamos começar por essa questão do negacionismo, né? Essa foto foi uma foto que eu escolhi a dedo também para esse slide, que é o Trump tirando a máscara, né? E vocês veem a expressão do rosto dele, assim, parece que a máscara é um objeto ali que lhe provoca asco, né? Alguma coisa da qual ele tem nojo. O que a gente teve ao longo desse ano, né, que foi o último ano do Trump na presidência, foi uma série de posições do presidente em minimizar a seriedade da pandemia. Dizendo, olha, essa pandemia não é algo tão grave, não vai ser algo realmente muito preocupante, vão morrer poucas pessoas, é pouco mais do que uma gripe comum. E ele criticou o tempo inteiro também, durante a pandemia, as medidas de isolamento social, né? As quarentenas, o uso de máscara, do distanciamento social. E ele estimulou também, ao longo de todo esse ano, tratamentos que não funcionavam contra o coronavírus. Ele falou em algum momento da cloroquina, teve um momento em que ele chegou a recomendar aos americanos beberem detergentes, e vários. Agora, o Trump foi um tanto quanto errático nesses discursos, né? Houve momentos em que ele dizia uma coisa, depois ele se retratava, dizia outra. Saiu há pouco tempo um livro sobre os bastidores do governo Trump na pandemia, né? do Bob Woodward, em que ele dizia que o Trump sabia da seriedade da pandemia e que o Trump tinha admitido para os seus assessores próximos que ia ser um problema muito grave. Mas o posicionamento público dele não foi esse, né? Inclusive, ele mesmo, pessoalmente, com muita frequência, não estava usando máscara, estava indo para as aglomerações, ele ficou doente, né? Ele pegou o coronavírus no ano passado. Até hoje se discute com qual nível de seriedade, né? Porque ele estava com um aspecto físico que não estava bom, né, durante o coronavírus. Ele é, claro, alguém do grupo de risco, ele é um homem idoso, acima do peso ideal, com comorbidades, né? Tudo ali que contribuía para a doença. E ele teve um discurso também de vincular o coronavírus aos problemas que ele tem com a China. De dizer que o coronavírus é um vírus chinês. Vocês todos estão muito familiarizados com tudo isso que ele vem dizendo, porque, em grande medida, também esse foi o discurso adotado pelo presidente do Brasil. Seja como uma cópia daquilo que o Trump fazia, seja como uma adaptação. Com muita frequência, o Bolsonaro olha o Trump como um modelo, né? Então ele vai reproduzir aqui no Brasil o que o Trump vinha fazendo. Mas o Trump e o Bolsonaro são casos muito extremos desse comportamento. Por exemplo, você tem outros políticos que também são próximos a eles, do ponto de vista ideológico, como Benjamin Netanyahu, em Israel, e que foram altamente eficazes no combate à pandemia, né? Que estavam ali seguindo todos os tratamentos. Ou tem o caso britânico do Boris Johnson, que começou de uma maneira parecida com a do Trump, até o momento em que o próprio primeiro-ministro pegou o coronavírus e ele foi parar na UTI. E depois que ele saiu da UTI, ele fez um discurso emocionante, muito bom, elogiando os médicos, os enfermeiros, o sistema de saúde britânico, né? E a partir dali teve uma mudança positiva em termos da resposta à pandemia. E algo também que difere o Trump, que nenhum outro presidente fez na pandemia, nem o presidente brasileiro, foi ter retirado os Estados Unidos da Organização Mundial da Saúde. Inclusive, vai ser o tema da nossa próxima aula, né? Por que há uma crise do multilateralismo durante a pandemia? Bom, vem de antes, claro, né? Mas a pandemia também reforçou essa crise. Então, esse componente negacionista, né, estava ali muito marcado desde o início,
na resposta do governo americano à pandemia. E os Estados Unidos, como o Brasil, são um regime federalista. Então, você tem governos estaduais com um nível bastante elevado de autonomia, mais até do que no Brasil. Mas, assim como no Brasil, se não há um governo central coordenando esses esforços de combate ao coronavírus, a coisa fica muito complicada. E o Trump usou muito esse discurso do negacionismo da pandemia para criticar governadores democratas que estavam ali em conflito com ele. Por exemplo, o governador de Nova York. Bom, claro, o governador de Nova York agora, o Andrew Cuomo, está enfrentando a sua própria crise política por denúncias de assédio sexual, que estão muito graves, é provável que ele tenha que renunciar. Mas durante o ano inicial da pandemia, ele teve um comportamento que foi muito elogiado, né, na resposta do estado de Nova York ao coronavírus. Bom, eu quero dizer para vocês, né, desses conflitos entre o presidente e os governos estaduais. Isso, na medida, seguiu uma linha político-partidária. Os governadores republicanos apoiando o Trump e os governadores democratas contra ele. É claro que houve governadores republicanos que também sabiam que o que ele estava fazendo era uma coisa ruim, né? Mas o custo político para eles de se opor ao Trump era muito alto. E quando você tem uma base eleitoral muito mobilizada em torno dessa negação à pandemia, é muito complicado para um político se manter moderado dentro do Partido Republicano. De alguma maneira, ele vai ter que, pelo menos, adotar um pouco algumas dessas medidas, né, negacionistas para contemporizar com essa base social eleitoral que está muito radicalizada. A gente pode fazer vários paralelos aqui no Brasil também. Né? Também tem uma disputa muito grande dos governadores com o presidente Bolsonaro, e me parece que o que está acontecendo agora no Brasil é que os governadores perceberam que a única maneira que eles têm de se contrapor ao presidente é se eles agirem em conjunto. Se eles, governadores, tiverem manifestos, cartas políticas em que todos participam. Mas sempre tem aqueles que não vão participar. Por exemplo, o governador do Rio de Janeiro. Por quê? O estado do Rio tem uma fragilidade financeira muito grande. Desde 2017, né, o estado do Rio depende de uma série de acordos financeiros com o governo federal para ter dinheiro em caixa para poder pagar salários. Né? Então, nenhum governador do Rio vai ter força política para se contrapor ao presidente do Brasil nesse momento. Ainda mais um governador como o atual, né, que ocupou o cargo porque teve uma crise política, né, um governador eleito foi afastado. Então, tudo isso diminui muito a possibilidade do Rio de Janeiro de ter qualquer tipo de posicionamento mais autônomo. E eu acho que pesou também um outro aspecto político-partidário, que foi uma relutância de muitos governadores de entrarem em algo que eles imaginavam que poderia ser uma campanha eleitoral para o governador de São Paulo. Eles não queriam colocar força nessa campanha eleitoral. Isso agora é diferente, né? Até provável que o Dória não seja mais candidato à presidência no ano que vem. Mas, enfim, durante o primeiro ano da pandemia, isso não era uma coisa que estava tão definida. Agora, olhando para os Estados Unidos, um dos problemas desses conflitos entre a Casa Branca e os governadores foi que não houve a possibilidade de coordenar uma resposta, de transferir recursos do resto dos Estados Unidos para as regiões mais afetadas, principalmente para a cidade de Nova York. A cidade de Nova York foi para a pandemia nos Estados Unidos o que Manaus foi para a pandemia no Brasil. O lugar da crise mais dramática, o lugar da maior tragédia humanitária. E por quê? Nova York é uma cidade que tem uma densidade populacional muito, muito, muito alta. Multidões o tempo inteiro, nas ruas, no metrô, onde seja. Uma cidade extremamente internacionalizada, com gente do mundo inteiro entrando e saindo todos os dias. Qual é o resultado disso? É um paraíso para a difusão de doenças infecto-contagiosas. Chegou alguém de um voo de Wuhan para Nova York contaminado com coronavírus, esse vírus no aeroporto pode se espalhar para 30 países diferentes. Basta alguma pessoa estar infectada.
Então, foi um desastre em Nova York e com uma dificuldade muito grande também das pessoas em fazer o isolamento social. Eu tenho alguns amigos que moram em Nova York, brasileiros e americanos, e o que eles estavam me contando é que a quarentena deles foi horrorosa. Porque Nova York é uma cidade muito, muito cara, então os apartamentos são muito pequenos, é muito difícil, é muito ruim você ficar ali preso no apartamento. Mesmo para você comprar comida no supermercado, você está gastando muito. Então, que o impacto disso para a saúde mental deles, né, para a depressão, para a ansiedade, foi tudo muito forte, foi tudo de uma experiência terrível. Ao passo que eu tenho amigos que estavam lá e chegaram a vir para o Brasil durante a pandemia, e eles me falaram que aqui eles se sentiam muito melhor, e que eles podiam caminhar na rua e ver gente e tal. E eu falei, não sei se isso é bom, né? Porque também é porque nós brasileiros não estamos fazendo isolamento e tal. E ele falou, não, eu sei que isso não é bom, mas isso para a minha saúde mental é bom. Em contraste com aquilo que eles estavam vivendo em Nova York. Aí, aliás, esse cartaz também é um cartaz muito interessante, né? É uma manifestante contra o isolamento social, a favor do Trump. Ela está sem máscara, evidentemente, e ela está com um cartaz em que aparece a máscara com o símbolo de proibido e dizendo meu corpo, minha escolha. Porque isso é um lema do movimento feminista, né? Isso é um lema dos movimentos progressistas. Mas ela pegou isso e adaptou para essa agenda negacionista. Né? Não, o corpo é meu, eu não quero usar uma máscara, né? E é isso, eu vou infectar vocês todos. Né? É mais ou menos isso que ela está dizendo para a gente. Né? Agora, não é só esse conflito político. Né? O que a gente viu também ao longo desse primeiro ano na pandemia foi uma demonstração do quanto as instituições científicas políticas nos Estados Unidos se fragilizaram nos últimos anos. E aí eu vou usar como exemplo o caso do Center for Disease Control, o Centro para o Controle de Doenças. Isso é um grande centro de pesquisas nos Estados Unidos, que funciona na cidade de Atlanta. Não sei se algum de vocês já viu a série The Walking Dead. O CDC aparece muito nas primeiras temporadas dessa série. Né? Tem uma hora em que os personagens estão ali em volta de Atlanta e eles querem ir até o CDC para tentar encontrar uma cura e tal. Mas ele foi construído em Atlanta porque era uma época em que Atlanta era o coração da malária nos Estados Unidos. Ele nasceu com uma agenda muito voltada para o combate à malária, que foi comum no sul-americano durante muito tempo. E depois ele virou um grande centro de pesquisa de reputação internacional para o combate a doenças infecto-contagiosas. O equivalente aqui no Brasil seria a Fiocruz, o Instituto Butantan. Só que esse é um centro cujo período de ouro já passou há muito tempo, e acho que isso ficou muito evidente na pandemia. Ele vinha sofrendo com orçamentos baixos, com recursos inadequados, falta de apoio político do presidente, falta de apoio no Congresso, uma liderança do próprio centro que não era qualificada, que não tinha muito por onde fazer as coisas, e o papel dele na pandemia foi muito ruim. Ele não conseguiu prestar um bom papel de assessoramento, ele não tinha, por exemplo, estoques de máscara ou estoques de respiradores ou de outros suprimentos médicos importantes na pandemia. Então, foi bem assim, olha, na hora que os Estados Unidos precisaram do CDC, ele falhou. Embora ele tenha sido muito importante em várias das outras epidemias do passado, que eu mencionei para vocês. Então, estourou uma epidemia do ebola na África, os pesquisadores do CDC estavam lá ajudando. Estourou a SARS na China, eles estavam lá ajudando também. Mas dentro dos próprios Estados Unidos, eles não conseguiram. E aí, voltando para a questão do cinema, todos nós já vimos muitas vezes, né, um filme cujo roteiro era mais ou menos o seguinte. Acontecia uma grande tragédia de impacto global e os Estados Unidos lideravam o mundo em responder a esse problema. Essa grande tragédia podia ser uma epidemia, podia ser um asteroide colidindo com a Terra, podia ser uma invasão alienígena, o que quer que fosse, mas eram sempre os americanos que iriam, de alguma maneira, salvar o mundo. E agora? Não foi isso que a gente viu, né? O roteiro desse filme mudou, né? Claro, os americanos vêm tendo um papel muito importante, inclusive na questão da fabricação das vacinas, mas isso veio muito mais da sociedade americana, né,
dessas startups médicas nos Estados Unidos, né, como a Moderna, do que do governo americano, que teve uma sequência de falhas catastróficas em responder a tudo isso. Então, é um pouco como se essa narrativa global de quem vai salvar o mundo, né, mudou muito. Um outro problema muito grave dos Estados Unidos nessa resposta à pandemia foi o sistema de saúde público nos Estados Unidos, ou melhor dizendo, a inexistência de um sistema de saúde pública nos Estados Unidos. Vamos explicar um pouco como é que isso está organizado. A medicina nos Estados Unidos é majoritariamente uma medicina privada. Você precisa pagar para fazer um exame, para fazer uma cirurgia, para ter um atendimento do pronto-socorro. Você tem alguns hospitais gratuitos, de caridade, não muito além disso. Durante o governo Obama, e isso é uma exceção, né? Os Estados Unidos são uma exceção no âmbito das economias ricas, dos países desenvolvidos. Eles são o único país desenvolvido que não tem um sistema de saúde pública. Todos os outros têm. Houve várias discussões, vários debates ao longo da história americana para se construir esse tipo de sistema de saúde, mas ele não foi adiante. O máximo que os americanos tiveram, em âmbito nacional, foi no governo Obama, a aprovação de um pacote de saúde, ficou conhecido como Obamacare, em que todo americano é obrigado a ter um seguro-saúde, mas o governo dos Estados Unidos paga o seguro de quem não tem dinheiro. Então, é uma política, digamos assim, de terceirização, né, da saúde para o setor privado. Alguns estados americanos têm os seus programas, né, tem um programa nacional muito bom para os idosos, que é o Medicare, tem um programa para pessoas que são muito pobres, que é o Medicaid, tem um programa para veteranos de guerra, mas eles são programas pontuais, eles são o que a gente chama de políticas focais. Estão voltados para um determinado grupo social mais vulnerável, que tem mais problemas, mas eles não abarcam a população como um todo. Maurício, mas então se todo mundo tem seguro-saúde, não tem problema, né? Todo mundo está protegido. Então, por que isso virou uma questão na pandemia? Bom, eu não sei se algum de vocês paga o seguro-saúde, ou se vocês usam o seguro-saúde dos pais de vocês, ou se vocês não têm seguro-saúde, o que seja. Mas, assim, se vocês algum momento já tiveram que usar o seguro-saúde, vocês já perceberam o seguinte, que qualquer contrato de seguro-saúde é muito complexo. Do que ele cobre, do que ele deixa de fora, do que você tem direito, do que você não tem direito. E com muita frequência você tem que pagar, mesmo quando você está usando o seu seguro-saúde, né? Então, por exemplo, se eu vou fazer um exame no meu plano de saúde, eu tenho que pagar também. Não vai ser um valor tão alto quanto eu pagaria se não tivesse, mas eu tenho que pagar. E o que aconteceu nos Estados Unidos é que, em muitos casos, esses planos de saúde privados não cobriam as despesas com o coronavírus. Então, por exemplo, ali no slide eu tenho uma tabela sobre o custo de vários desses tratamentos do coronavírus nos Estados Unidos. Quanto é, por exemplo, você visitar uma emergência médica nos Estados Unidos? Está passando mal, você tem que ir para a emergência do hospital. Você pode nem saber se é coronavírus ou não, né? Mas, olha, esse custo pode chegar aí a mais de $1.000. Isso dá quase R$6.000. É muito dinheiro mesmo para os padrões americanos. Ou para você fazer um teste de coronavírus, um teste de sangue, para você ter ali que comprar algum tipo de material de proteção. Tudo isso custa dinheiro, não custa pouco, e vem no momento em que as pessoas já estavam muito fragilizadas financeiramente por causa da pandemia. Por terem perdido o emprego em alguns casos, por terem perdido a renda em outros, né? Então, imagina a situação. Aqui no Brasil, a gente tem um sistema de saúde público, né, o SUS, que está longe de ser um sistema perfeito, talvez ele não seja nem mesmo um bom sistema, mas ele é uma ambição fantástica da democracia brasileira. Ele é um sistema criado com a redemocratização do Brasil para tentar cobrir todas essas emergências, né? E algo que eu ouço muito de estrangeiros no Brasil, tanto de estrangeiros que vêm de outros países em desenvolvimento, quanto dos próprios americanos, assim, caramba, como assim? Eu não tenho que pagar nada? Isso está gratuito? Porque é algo muito incomum. Você não encontra uma ambição dessa em outros países em desenvolvimento, com exceção de Cuba. No meu caso da China, por exemplo, a China tem um sistema de saúde pública, mas na China você tem que pagar
ele é público, mas ele não é gratuito. Você paga uma taxa para usar os hospitais chineses. Ah, é muito dinheiro e tal? Olha, depende. Por exemplo, na minha última viagem na China, um amigo meu que estava comigo na viagem passou muito mal. Ele teve uma infecção alimentar e teve uma intoxicação alimentar e teve que ir para o hospital, fez vários exames, pegou vários remédios. A conta do hospital foi R$ 15, o equivalente a R$ 15. Baratinho. Para os padrões de alguém da classe média brasileira. Para alguém que é muito pobre na China, um camponês na zona rural, eu estou falando aí de uns 40% da população chinesa, isso pode ser uma grana considerável. Ainda que o tratamento chinês ao coronavírus em Wuhan tenha sido gratuito. Então, as pessoas que foram internadas e tal, foi tudo gratuito, né? Remédio, alimentação, porque o governo chinês entendeu que ali era uma emergência. Não teve algo parecido nos Estados Unidos. Não teve um pacote semelhante de ajuda pública até agora. Agora, com a vacinação, é diferente. As vacinas são gratuitas, mesmo os Estados Unidos não tendo um SUS. E, bom, a gente está comentando muito sobre a questão da desigualdade, né? Então, como é que a desigualdade afeta a disseminação da pandemia nos Estados Unidos? E, bom, o que acontece ali? A gente tem um impacto desproporcional do coronavírus nos Estados Unidos entre os pobres. E que os Estados Unidos estão muito relacionados com as minorias étnicas, né? Com os negros e com os latino-americanos, sobretudo. Então, o que a gente tem é o seguinte, né? Ele tem ali um mapa das mortes e dos casos de coronavírus em cada estado americano, e quanto mais laranja for esse hexágono, mais desproporcional são as mortes entre essas minorias e os casos de coronavírus entre essas minorias nos Estados Unidos. E como vocês podem ver pelos mapas, essa desproporção está muito concentrada no meio oeste americano, e que é uma região que vive muitos problemas econômicos nos Estados Unidos, né? Os lugares mais ricos dos Estados Unidos são as duas costas. A costa atlântica, onde está Nova York, Boston, e a costa no Pacífico, onde está São Francisco, Los Angeles. Essas são as áreas mais ricas dos Estados Unidos. O que está ali no meio é uma coisa mais complicada, em especial o meio oeste, que é uma área de desindustrialização, é uma área de fechamento de fábrica, né? Uma área de declínio econômico, e não por acaso também é uma área onde a pandemia bateu de maneira mais dura entre essas várias minorias. Então, e, claro, isso passa muito também por uma necessidade econômica, de que muitas dessas pessoas mais pobres, nos Estados Unidos como no Brasil, têm de estar na rua, de estar trabalhando, de não poderem ficar em casa, ou de uma necessidade delas de usar o transporte público, porque elas não têm carro. Por exemplo, semana passada eu conversava com uma colega de vocês da graduação que está com coronavírus, né? Muito jovem, 20 e poucos anos. Eu disse, mas como é que você se contaminou? E ela falou, professora, eu tenho que trabalhar todo dia. Eu tenho que pegar o ônibus todo dia. E não dá para me proteger no ônibus. E ela tem razão. Se realmente você tem uma necessidade econômica de estar usando o transporte público no Brasil, bom, vocês viram várias fotos, né, das pessoas amontoadas nos ônibus, no BRT, muita gente sem máscaras, total falta de segurança. Aquilo ali é um ambiente muito propício para a contaminação e não é diferente nos Estados Unidos. Sobretudo nas cidades do sul americano, do sudoeste americano, e a Joyce está comentando que também há o problema dela, né, que ela também tem que se expor a esse risco. O meu conselho para vocês é se proteger o melhor possível. Use não só a sua máscara normal, mas leve uma máscara reserva na sua mochila. Se possível, evita a hora do rush, fica um pouco mais no trabalho, procura chegar um pouco mais cedo. Tenta encontrar uma maneira de se proteger, porque provavelmente o transporte público vai ser o momento de maior risco para você ao longo do dia. Assim como você comer num lugar público, né? Como você comer num bar, como você comer num restaurante. Então, essa mistura, né, de pressões econômicas com problemas de infraestrutura, com a falta de acesso à saúde, a falta de dinheiro de poder pagar um teste, poder pagar um tratamento, tudo isso conspira para tornar o coronavírus muito mais perigoso, muito mais contagioso entre as pessoas pobres nos Estados Unidos, entre as minorias étnicas. E também nos Estados Unidos, como em outros países,
a pandemia tem cobrado um preço muito maior para as mulheres. Ela tem uma questão de gênero aí. Então, por quê? Bom, vocês todos estavam vendo a Luísa com seu lindo filho nos braços, né? Tem uma expectativa de que, dentro das famílias, as mulheres vão assumir o papel de cuidado com quem está doente. Se você tem uma família em que, digamos, o avô ficou doente, provavelmente vai ser a filha dele ou a nora dele que vai tomar conta daquele idoso que está com coronavírus. Se tem criança em casa, provavelmente, na maior parte do tempo, vão ser as mães que vão estar cuidando dessas crianças, né? E é claro que tudo isso cria um sentimento de cansaço, de exaustão, de fragilidade física, que torna a pandemia muito mais difícil para as mulheres do que para os homens. Não é simplesmente uma questão da contaminação pelo coronavírus, como as mulheres enfrentam a pandemia, como elas têm que assumir uma quantidade de tarefas, uma quantidade de responsabilidades muito maiores, né? Então, na área acadêmica, por exemplo, né? Muitas vezes os homens acadêmicos, quando estão em quarentena, estão até mais produtivos. Estão escrevendo mais, estão publicando mais artigos. Porque a gente tem que cuidar da casa, né? As mulheres acadêmicas têm. A menos que tenha uma divisão de tarefas muito igualitária dentro dos casais, né? Alguma coisa muito, muito, muito bem distribuída, provavelmente são as mulheres que estão arcando com esse custo. E aí tem uma outra questão que a Júlia está levantando no chat, que é a violência doméstica. As pessoas estão em casa, estão confinadas, todos nós estamos com muita raiva, todos nós estamos muito irritados, estamos sem paciência, a gente está muito frustrado em não poder ir para a rua, não poder fazer as coisas que a gente gosta, e essa agressividade acaba se manifestando em grosserias, em agressões e até em violência física contra quem está ao nosso redor, e, em geral, isso acontece de homens batendo em mulheres. Então, isso foi universal. Em todos os países, a violência doméstica aumentou muito. É impressionante como a pandemia traz o que as pessoas têm de pior. A pandemia não criou esses problemas, ela não inventou essas desigualdades, ela não inventou a violência de gênero, mas ela piora uma situação que já era bastante ruim, mesmo num momento convencional. Pessoal, Diga. eu queria fazer uma pergunta, inclusive puxando o link para uma das aulas anteriores, que você falou mais de uma vez que quando você tem situações de pandemia e epidemias, você tem geralmente também um aumento desse comportamento agressivo e de discriminação. Exato. E você também falou sobre o histórico da Ásia em relação a essas pandemias, né, que já vem aí há bastante tempo convivendo com elas. E eu queria saber se esse aumento da violência também é muito visto lá ou se eles se comportam de uma maneira diferente, como que fica essa questão lá? É uma ótima pergunta. Eu não tenho esses dados para os países asiáticos na pandemia atual. Eu imagino que também tenham crescido, porque assim, isso foi na Europa inteira, nas Américas inteiras, mas vale lembrar que no caso da Ásia, no caso da China em particular, a quarentena foi muito mais curta. Então, é claro que isso também elimina um foco de tensão grande, né? Agora, o que tem uma evidência de aumento de divórcio na China quando a quarentena acabou, né? As pessoas serem forçadas a conviver com o seu cônjuge, né? É muito complicado, né? Isso traz uma série de tensões para os casamentos, para os relacionamentos. Então, os divórcios aumentaram muito na China em 2020 por conta disso. Deve ter havido também um aumento na violência doméstica. Eu ficaria muito surpreso se esse aumento não tiver ocorrido. Mas é possível que ele tenha sido menor do que no Ocidente por causa das quarentenas terem sido menores. Você fazer um ano de isolamento social, como a gente está fazendo aqui no Brasil, o impacto emocional, psicológico disso é devastador. Simplesmente a nossa natureza humana, biológica, né, não foi feita para isso. Nós somos animais sociais. Nós precisamos do convívio social o tempo todo. Então, a gente está isolado, a gente não poder encontrar com as pessoas, né, é uma coisa terrível, né? Eu estava comentando com a minha família agora no fim de semana, por telefone. Eu vou ganhar uma sobrinha nova em algumas semanas, né, no início de junho. E eu estou muito triste porque eu estou achando que... Quando é que eu vou pegar minha sobrinha no colo? Quando é que eu vou poder conviver com ela? Né? Será que eu vou estar junto dela quando ela estiver dando o primeiro sorriso? Quando ela estiver aprendendo a andar? Eu fiz isso com a irmã. Oi? Maurício, minha avó nunca pegou meu filho, meus avós nunca pegaram meu filho. Então, eu ia fazer um ano e...
Está Ela acontecendo viu uma muito vez pelo longe. com pessoas que têm crianças na família, né, que têm idosos na família. O custo emocional disso é muito grande. O custo humano disso é muito grande. E olha, claro, a gente critica muito quem está saindo na rua para ir à festa, fazendo isso, fazendo aquilo, né? Mas eu confesso para vocês que depois de um ano, eu já não tenho mais esse vigor para fazer esse tipo de crítica, sabe? Porque é tão pesado, é tão duro, é tão difícil, que eu entendo perfeitamente que tem pessoas que não vão mais aguentar. Imagina pessoas que já têm algum tipo de problema emocional grave, né, que já sofrem de crise de ansiedade, que talvez sofram de claustrofobia, ou que tenham ataques de pânico. Olha, a gente está empurrando as pessoas ali para um limite muito ruim, muito perigoso, né? Então, a gente tem também, claro, a gente tem que defender o isolamento, a gente tem que defender as medidas de proteção, mas vamos evitar os linchamentos morais. A gente está vivendo um momento que é muito difícil para todo mundo, e tem muitas pessoas que estão vivendo exatamente colapsos mentais, crises de nervo, o que seja. Bom, antes da gente entrar nos protestos, né, Luiz, eu queria pedir para você falar um pouco do que você tem levantado na tua pesquisa de doutorado sobre esse papel dos youtubers, né, das redes sociais, na difusão de negacionismo, de desinformação com relação à pandemia. Bom, a minha pesquisa, eu falei acho que é umas 2 aulas atrás, é sobre o papel do YouTube nesse processo de difusão de informações, na verdade, campanhas eleitorais, né? Eu estou tendo uma grande dificuldade de distinguir quando é que essas campanhas acabam, quando a gente está falando do Trump e do Bolsonaro, né? Então, é difícil você olhar de fato e ver um marco como a eleição, como o fim do processo. Eu estava lendo um texto essa semana, até por conta da aula, comecei a pesquisar, enfim, estava buscando um pouco a origem do negacionismo. No caso, esse texto era sobre o negacionismo climático, e ele fala sobre os cristãos e o negacionismo, né? Os cristãos americanos e os cristãos brancos americanos e o negacionismo climático. E me pareceu que isso é interessante até para pensar sobre essa questão do coronavírus, porque ele vai falando um pouco da relação que se tem com o juízo final que esses religiosos têm. Claro que cristãos brancos americanos é uma gama muito grande de pessoas, né? O próprio texto coloca que eles são diferenciados entre si, mas esses conservadores, eles têm essa relação do tipo, olha, vai chegar o juízo final e não tem por que a gente ficar se preocupando com o meio ambiente, né? Então, acho que isso é uma questão que eu vejo muito presente, não só na questão do meio ambiente, mas com qualquer coisa que seja relacionada a uma preocupação de prevenção, de controle, de cuidado. Quando eu tenho olhado muito a passagem, essa semana eu estava vendo, por acaso, alguns dos canais que eu acompanho sobre o Donald Trump, né, na verdade, apoiadores do Donald Trump, e aí eu vi uma coisa muito curiosa. Olha, eu até peço a ajuda de vocês, porque nem eu consigo entender bem o que é, como é que eles se posicionam. A maioria absurda se posiciona exatamente com uma foto, né? Máscara não, nós temos que resistir, o problema da China, isso é muito presente no discurso do Trump, e eu vejo isso sendo reproduzido bastante também no discurso dos apoiadores. Mas, recentemente, eu tenho visto, nesse canal que eu tenho seguido, uma relação de mercado com a máscara que é meio louca, assim. Então, esse canal que eu estava seguindo, ele estava vendendo máscara com o apoio do Trump. Então, eles estão... Aí você vê a reclamação sobre isso. Então, assim, mesmo entre os apoiadores, a relação está super confusa, né, sobre como proceder. E eles focam muito na questão do Trump voltar, o que vai acontecer, e tudo claro, tem várias linhas diferentes desse comportamento, desse posicionamento, mas alguns falam repetidamente que é tudo uma grande ameaça chinesa, que esse vírus é uma invenção, que o Trump está certo. Tem uns que falam que o Trump, na verdade, o Biden é o Trump fantasiado de Biden, que ele vai assumir. Então, assim, tem vários níveis
nesse nível. A vida é muito difícil. E aí, então, assim, basicamente o que eu tenho monitorado, essa relação com o coronavírus é um pouco, né, conflituosa, né? Uns vão colocar que você tem que seguir a regra e isso é culpa do governo. Tem é muito parecido com o discurso brasileiro, assim, uma terceirização, a culpa é do judiciário, por isso que a gente tem que usar máscara, não se fala tanto dos mortos, e basicamente a tônica que se vê é uma tônica parecida com o que eu vejo no Brasil, que é a questão do trabalho, né? Tem que voltar à economia e também, acho que no caso dos Estados Unidos me pareceu mais forte do que aqui, a questão da liberdade individual. Então, eu tenho o direito de andar sem máscara, este país é um país livre, eu posso fazer isso e eu posso me organizar dessa maneira. Então, o YouTube funciona como funciona para qualquer propagação de valor dos trumpistas, né? Dessa linha de extrema-direita ligada ao Trump. Né? Eles usam esses canais. Claro que no Brasil o YouTube é bem mais importante nesse sentido de passar informação, mas eles usam esses canais, eles repetem bastante essa questão do Trump, mas eles ficaram muito focados também na questão eleitoral e de reclamar das eleições e dizer que é tudo uma falácia e de que, na verdade, enfim, o Trump vai voltar e uma mentira, e muitos ainda continuam mantendo essas bases de que é só uma gripe. Mas é o que o Trump falava, né? Quando ele era presidente, ele falou que era uma gripe, que não tinha que parar por causa de uma gripe, que, né, se dava respostas milagrosas, é toda aquela receita que o Maurício estava falando. Então, essas redes, elas repercutem um pouco isso, embora o enfoque tenha sido, hoje em dia, seja até maior em relação à questão eleitoral e de reivindicar a eleição. Então, assim, eles focam mais nisso ultimamente. E o que eu achei curioso é essa questão da venda das máscaras, né? E eu acho que isso tem um pouco a ver. O primeiro vídeo do Trump, eu estou vendo o canal do Trump, né? Estou vendo todos os vídeos que ele postou, e ele começou esse canal depois das eleições. E ele usa esse canal ele usava esse canal como se fosse um jornal. Então ele fazia, o nome do negócio era Real News, então jornal de verdade, onde você encontra a verdade, é basicamente em contraponto às supostas fake news, né? Exatamente. E é exatamente um jornal, ele lembra, tem toda a estética de um jornal, só que geralmente é uma mulher, e ela vai falar coisas maravilhosas que o governo fez semanalmente. Então, semanalmente ele publicava, depois isso virou discursos e tal, mas ele publicava isso. E o primeiro vídeo, um dos primeiros vídeos dele, era essa coisa dos bonés serem produzidos nos Estados Unidos, 100% americano, indústria americana, produção, trabalho. Então, acho que eles pegam esse discurso do coronavírus muito nessa coisa do trabalho, e aí você tem que fazer dinheiro, você tem que conseguir fazer a economia girar, e o Trump foi o cara que fez a economia girar. Então, todas as lógicas da questão mesmo do coronavírus são em relação a isso. Pouco se fala de número de mortes, pouco se fala da questão de saúde pública, pouco se fala, ou nada se fala sobre, né, críticas, né? Esses apoiadores, eles não têm espaço para crítica, são bem parecidos com apoiadores brasileiros, né? Esses youtubers americanos, e geralmente os vídeos que eu tenho visto com frequência é um cara super simples, assim, é um cara sentado numa mesa com boné do Trump ou com boné dos Estados Unidos, comentando o que está acontecendo na semana, e geralmente agora detonando o Biden, falando que, enfim, é um absurdo, que vão destruir a economia americana, enfim. É bem parecido com o discurso que a gente... Parece realmente que você fez um copia e cola. Inclusive, os discursos do Trump são praticamente os mesmos do Bolsonaro, né? Acho que só a intensidade... Acho que a diferença, no meu ponto de vista, é a estrutura institucional, né, dos países, nesse caso, para fazer um contraponto, mas essas coisas, das mais surreais teorias, as coisas mais... Eu vou ter que me admira, tem que ter paciência. Eu ainda não cheguei nos vídeos do Olavo de Carvalho. Estou odiando esse momento com todas as minhas forças, mas olha, então, para a atividade assíncrona dessa aula, né?
Assistir. Faça um resumo para mim, por favor. Eu estou recomendando vocês verem um documentário na internet chamado The United States of Conspiracy, os Estados Unidos da Conspiração. É um documentário curto, que ele não tem 1 hora de duração, e ele conta a narrativa da influência das teorias da conspiração na política americana. E ele faz isso pela figura de um personagem chamado Alex Jones, que é um cara que veio da rádio nos Estados Unidos e depois descobriu as redes sociais e tal, e que ele está por aí há uns 20 anos já, ele cresceu muito com o 11 de setembro, e do impacto político que ele tem nos Estados Unidos, do tipo de teoria de conspiração que ele difunde e como ele tem uma influência grande. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Ele diz que os atentados do 11 de setembro foram feitos pelo governo dos Estados Unidos. Ou ele pega alguns daqueles massacres nas escolas americanas e diz que eles nunca aconteceram. Aquelas pessoas que estão ali falando daqueles massacres como se fossem os pais das crianças, são atores treinados e tal, esse tipo de coisa. E, bom, o mundo mudou muito, né? Se vocês me perguntassem lá em 2015, quando eu virei professor da UERJ, se algum dia eu falaria a sério de teorias da conspiração em aula, eu diria para vocês, não, esse assunto é irrelevante, isso aí é uma coisa de meia dúzia de malucos, né? Não tem por que discutir isso numa sala de aula. É claro que hoje eu mudei de ideia, né? O mundo que a gente está vivendo é um mundo em que essas teorias ganharam um apoio político eleitoral substancial. A gente tem que olhar um pouco, talvez não tanto o conteúdo delas, né? Mas que tipo de medo elas estão fazendo aflorar. Qual é o tipo de preocupação que elas despertam nas pessoas? Por que tanta gente se engaja com relação a elas? E esse documentário é muito bom. Vocês vão ver, o caso do Alex Jones, eu acho que é um caso até mais extremo do que a gente tem aqui no Brasil, mas eu acho que vai ajudar vocês a entenderem, né, como é que esse tipo de teoria ganhou uma influência tão grande. E o papel da Fox News nos Estados Unidos, que é uma emissora importante, faz parte ali da mídia mainstream nos Estados Unidos, e que tornou aceitável para os conservadores americanos um tipo de discurso extremista que há 30 anos atrás não entraria, não funcionaria. Então, assim, houve uma mudança muito grande da estrutura de mídia nos Estados Unidos e no Brasil também, marcado pelo declínio da imprensa tradicional e pela ascensão dessas novas mídias, dessas novas maneiras de você contar uma história, com uma influência política muito considerável. Então, a gente tem que olhar com atenção para esse tipo de discurso e tentar entender isso. A Mariana dizia ali no chat que ela admira muito a Luísa pela coragem e determinação da Luísa em ver esses vídeos todos, né? O que é verdade, mas uma conversa que eu tenho com frequência com a Luísa também é a necessidade de que ela tenha algumas paradas entre esses vídeos. Você não pode ficar vendo esse material o tempo inteiro. É o mesmo problema de quem estuda terrorismo, de quem estuda discurso de ódio. São discursos muito pesados emocionalmente. Você tem que dar uma pausa e, sei lá, vai ver um musical, vai ver La La Land, fazer uma coisa assim para relaxar um pouco, senão fica muito pesado. Uma das coisas que é base desses, eu tenho observado nesses discursos, que seria uma semelhança, é justamente que o ódio e o medo geram muito engajamento. Então, no Brasil, isso é mais... eu tenho avançado um pouco mais, então eu consigo dizer com mais clareza, mas muitos desses youtubers, eles vivem do que eles conseguem ganhar no YouTube. Então, o YouTube, ele é uma ferramenta que precisa de engajamento. E quanto mais assustador for o vídeo que você produz, quanto mais assustador for aquele... às vezes nem o conteúdo, mas a chamada, né, que é o famoso clickbait, mais ele consegue interação, consegue engajamento e consegue dinheiro, né, tanto para patrocinadores e coisas desse tipo. Então, essa constante ameaça é fundamental, não só para o desenvolvimento
político daqueles candidatos, mas também para o enriquecimento do próprio produtor de conteúdo, que é assim que ele ganha dinheiro. Quanto mais visualização ele tem, mais patrocínio ele tem, mais dinheiro ele vai fazer. E que Então, é um problema necessário. na mídia tradicional também, não é só uma coisa dos youtubers, né? A gente está vendo isso hoje em dia em qualquer grande portal de notícias. A mídia tradicional pode ser processada, né? Esses youtubers, às vezes, não... Acho que a Luísa caiu ali. Vocês vão ver que essa questão da responsabilização jurídica, né, é uma questão que está, inclusive, bastante presente nesse documentário sobre o Alex Jones. Chega um momento em que começa a ter uma avalanche de processo judicial contra ele e ele acaba sendo ali também processado. Agora, tem a pergunta da Mariana aqui sobre por que essas teorias fazem tanto sucesso, né, nos Estados Unidos e no Brasil. Isso tem a ver com a fé, isso tem a ver com religião. Eu tendo a achar que não é uma relação tão direta, não, Mariana. Eu acho que é mais essa questão da busca de respostas, não? Num mundo que é muito complexo, num mundo que é cheio de contradições, que é muito difícil de entender. E esses youtubers, esse material que aparece nas redes sociais, ele oferece respostas muito simples. É muito fácil de entender o que eles estão colocando ali. Claro, em muitos casos são respostas completamente erradas, né? Mas elas dão esse sentimento de que é fácil você entender o que está se passando no mundo de hoje. E acho que para muitas pessoas isso é uma questão consoladora. Agora, também algo que eu andei conversando com o Isa, né? Tanto sobre os americanos, sobre os brasileiros, até que ponto esse discurso anti-vacina, por exemplo, o anti-máscara, é uma coisa na qual eles realmente acreditam ou se é muito mais algo oportunista que vai mudando ao longo do tempo. Porque eles dão guinadas muito fortes também. Às vezes eles passaram meses falando que as vacinas iam implantar um chip chinês em você e agora estão postando fotos orgulhosos deles tomando a dose da vacina. Essas contradições estão ali muito marcadas, né, no discurso desse tipo de mídia, no discurso de líderes políticos, né? Então, acho que, até um certo ponto também, acho que há uma grande dose de oportunismo, de tentar ali surfar em alguma onda da opinião pública naquele momento. Professor, diga, Wallace. Agora que você entrou no assunto de mídia, eu vi uma cantora que é internacional falar sobre que as redes sociais elas vão ser responsáveis pelas mortes de coronavírus. Porque sem dúvida. O nível de disseminação de falsas notícias que circulam dentro das redes sociais e que são enganosas, o algoritmo não consegue lidar com tanto tipo de informação. E acaba que certos comentários acabam, né, se disseminando em massa nas mídias. Uma questão técnica do algoritmo e que há uma questão política empresarial de até onde as empresas que gerenciam as grandes redes sociais, né, o Facebook, o Twitter, estão dispostas a ir no controle ao discurso de ódio, no controle à desinformação. Houve algumas medidas, houve algumas decisões dessas empresas em tentar coibir esse tipo de discurso. De vez em quando elas apagam o post de alguém e tal, mas, na minha opinião, ainda é muito pouco. Muito abaixo do que deveria ser, para a gente conter esse tipo de discurso. Novamente, não é uma exclusividade das redes sociais. A gente tem também grande imprensa, muitas vezes, publicando desinformação. Aqui no Brasil, a Folha de São Paulo, sobretudo, deu vários escorregões muito graves durante a pandemia. Ou a Folha e o Globo, que publicaram há poucos dias atrás um informe publicitário cheio de desinformação, que foi um negócio horrível. Ok, não era notícia, né, era um anúncio, mas tem uma questão de responsabilidade, né? Você não pode publicar qualquer anúncio, você não pode publicar um anúncio que está difundindo mensagem de ódio, por exemplo. Então, é um desafio ainda de como é que essas empresas vão lidar com isso, e elas estão se mostrando muito cautelosas, né, em abraçar essa responsabilidade. Mas agora que, para nos encaminharmos para o final, né, tem aqui mais 15 minutos, eu queria falar brevemente sobre os protestos que ocorreram nos Estados Unidos durante a pandemia e sobre os primeiros atos do governo Biden com relação ao combate ao coronavírus. Então,
Houve uma peculiaridade da pandemia nos Estados Unidos de que ela coincidiu com uma eleição presidencial. Então, a sociedade se mobilizou de uma maneira muito rápida para debater o desempenho do presidente Trump no combate à pandemia. Isso acabou resultando na derrota dele. Será que o Trump teria perdido aquela eleição sem o coronavírus? Olha, é um grande what if, né? É um grande contrafactual. Mas eu diria que sem a pandemia ele teria sido reeleito. A economia estava indo bem, ele continuava com apoio substancial, né? Mesmo com todos os problemas que aconteceram nos Estados Unidos, ele teve mais de 40% de popularidade sempre durante todo o governo dele. Quer dizer, um grupo muito grande da população americana disposto, né, a apoiá-lo, a aceitá-lo. E, sobretudo, os meses de verão nos Estados Unidos, julho e agosto, foram meses de muitos grandes protestos. Protestos contra a violência policial, contra o racismo, protestos envolvendo, de alguma maneira, a questão da pandemia, né? Protestos, inclusive, muito violentos, com muita depredação, com muito incêndio. Acho que o que a gente viu nos Estados Unidos em 2020 foi, talvez, assim, os mais intensos ali, em 20 anos, em 30 anos, foi algo realmente muito forte. E conversando com esses meus amigos que estavam nos Estados Unidos, né, durante aquele período, eles me descreveram que o clima político estava muito tenso. Uma amiga minha que trabalha no New York Times me falou que foi um verão apocalíptico, que eram as pessoas comprando armas, né? E uma outra amiga minha, que estava no Texas, né, ela é americana, a família dela é de lá, e ela me falou que, num certo momento, uma amiga da família dela, que é uma senhora muito pacífica, que nunca fez mal a ninguém, anunciou que estava comprando uma arma porque ela queria se defender dos manifestantes. E, assim, não tinha nenhum protesto no bairro dela, não tinha nenhum protesto perto da casa dela, né? Mas ela estava com tanto medo, ela estava com tanta tensão, com tanta ansiedade, que ela comprou uma arma. Imagina, uma senhorinha ali de meia idade, nunca atirou, que nunca... Simplesmente a arma era mais perigosa para ela, na mão dela, do que para qualquer pessoa. Mas, como esse clima estava muito marcado, e como teve esse cenário da importância política da eleição de 2020, né, de que era uma eleição que estava realmente definindo ali os rumos do país. E o Partido Democrata aprendeu um pouco com os erros dos últimos anos, e ele construiu uma campanha que foi basicamente um plebiscito sobre o Trump. Se você gosta do Trump, se você está gostando do governo, vote nele. Se você quer uma mudança, vote no Biden. E o Biden se apresentou como Uncle Joe, né? Como um tiozão, gente boa, tranquilo, que não faz mal a ninguém, né? Que vai trabalhar melhor com os problemas americanos. E ele teve uma vitória que foi uma vitória importante, que foi uma vitória significativa em termos eleitorais, né? Mas vale lembrar para vocês que o Trump teve mais votos em 2020 do que ele teve em 2016. A base de apoio a ele nos Estados Unidos é muito grande. E ele continua a ser uma liderança política importante nos Estados Unidos, definindo os rumos do Partido Republicano, de uma série de movimentos conservadores no país. Como vocês sabem, o Twitter baniu o Trump, mas não fez isso por causa do coronavírus. Não fez isso por causa da desinformação durante a pandemia. Fez isso por causa da questão da invasão do Congresso americano e da percepção ali do Twitter de que o Trump havia incentivado, instigado aquele ataque à democracia. É muito difícil argumentar o que é pior, né? É claro que um ataque à democracia é algo muito grave, né? Mas 500 mil de mortos numa pandemia também é, né? E como teria sido se os Estados Unidos tivessem enfrentado a pandemia com um presidente normal? E aí, o que está acontecendo agora com o governo Biden, né, que é muito recente, o governo não tem ainda 2 meses, mas eu acho que dá algumas indicações para a gente. Primeiro, houve uma mudança total com relação ao negacionismo, né? Quer dizer, o Biden está ali defendendo o uso de máscara, isolamento social, mas, sobretudo, uma campanha de vacinação muito rápida. Esse gráfico que está ali no slide mostra vários países o quanto eles estão vacinando, né? Olha ali a linha para os Estados Unidos. Como, desde de meados de janeiro, os americanos engajaram numa campanha de vacinação extremamente rápida. Estão vacinando mais de 2 milhões de pessoas por dia. É um negócio formidável. E a previsão é que eles vão ter imunizado 70% da população até o mês de julho.
o que aí no cálculo dos imunologistas, né, já é o suficiente para você ter a imunidade de rebanho, para poder ter ali uma certa reabertura da vida normal, né, da economia. Então, isso faz muita diferença. Você tem um governo dizendo para as pessoas que elas têm que ser vacinadas, que isso é uma coisa legal, de que isso é uma coisa boa, elas ficam muito mais propensas a aceitar isso. E a estrutura logística, a estrutura de acesso às vacinas está funcionando muito bem. E, além dessa questão da resposta na saúde pública, a gente tem também uma resposta na economia. Ok, o governo Trump tomou algumas medidas de resposta econômica à pandemia, por exemplo, de transferência de renda para pessoas pobres nos Estados Unidos, né, coisa desse tipo. Mas o governo Biden está levando isso para um nível muito maior. O pacote de ajuda, de resgate econômico, que o governo Biden aprovou na semana passada, é de quase 2 trilhões de dólares, né? 1 trilhão e 900 bilhões de dólares. O que isso significa na comparação internacional? A economia brasileira, o PIB brasileiro, foi de 1,5 trilhão de dólares em 2020. Ou seja, esse pacote de ajuda, de resgate da economia americana ao coronavírus, é maior do que o PIB brasileiro do ano passado. E o Brasil é uma das 12 maiores economias do mundo, né? O Estado está entre as 10, né? Caímos um pouco, estamos agora aí na 12ª. Mas, assim, é muito dinheiro que o governo americano está colocando em circulação. E o que está interessante é que, ao contrário dessas políticas focalizadas nos mais pobres, que a gente viu nos Estados Unidos nos últimos anos, ela é uma política social mais abrangente, que abarca tanto os pobres quanto a classe média. Ela vai ser provavelmente a maior política social americana desde o New Deal, desde os anos 30. E agora está começando um debate sobre qual vai ser o impacto social dela, né? Que sem dúvida vai ser muito alto, e é possível que o campo em que ela mostre um melhor resultado econômico, social, seja no combate à pobreza entre crianças. Porque essa política vai beneficiar muito, esses benefícios econômicos vão ajudar muito famílias que têm crianças pequenas. Então, o efeito disso é maravilhoso, porque você está combatendo não só a pobreza, mas você está também estimulando a educação, melhorando o desempenho escolar dessas crianças. Então, assim, pode ser algo muito importante, inclusive, em termos de mudar o debate público nos Estados Unidos sobre como deve ser a política social, sobre que tipo de benefício deve estar sendo colocado ali para a população. E, assim, claro que tudo que acontece nos Estados Unidos tem um impacto global, né? Isso vai afetar também uma série de respostas, uma série de políticas públicas em outros países, né? Na Europa, até aqui na América Latina. Bom, tem aqui uma pergunta da Marcele, Maurício falando mais sobre o poder das mídias. Esses dias percebi... Eu não estou conseguindo ler a mensagem, Marcele. Peraí. Percebi que a concentração, principalmente de telejornais brasileiros, em cobrir a pandemia do coronavírus, acabou tirando o lugar de algumas outras. Gente, eu tenho pedido para vocês fazerem perguntas mais curtas, porque tem um problema aqui no chat, que quando eu tento descer a ler a pergunta, ele me joga de novo para o início do chat. Então, acaba ficando um pouco complicado, às vezes, de conseguir ler tudo. Quer que eu leia para você? Ou se você puder ler, facilita, Marcele. É que esses dias eu percebi que a maioria dos telejornais brasileiros, né, o RJTV principalmente, cobria muito a questão do crescimento dos casos de dengue na cidade e tal. E que a gente estava vivendo essa fase de crescimento dos casos e não estava sendo muito falado nesses telejornais como antigamente. Daí, a minha dúvida foi sobre essa ética do jornalismo, né? Como funciona isso? Se durante uma crise pandêmica mundial, realmente tem que se cobrir somente as notícias da pandemia, ou se há também essa questão de precisamos cobrir outras notícias do Brasil, que já eram comentadas, e se isso é uma questão também de lucro para essas empresas, só cobrir notícias da pandemia.
É uma decisão ética, mas ela é jornalística, editorial, né? Qualquer editor de jornal, qualquer editor de um programa de televisão tem que fazer uma escolha sobre o que é mais importante falar naquele momento. E sempre tem muitas coisas importantes que ficam de fora. Eu diria que, diante do que a gente está vivendo hoje no Brasil, que os dois grandes temas são a pandemia e a recessão. A pandemia e a crise econômica, e que isso está dominando o noticiário brasileiro. É claro que, de vez em quando, a gente tem uma questão política, né? Como, por exemplo, foi agora a anulação das condenações do ex-presidente Lula, que muda completamente o foco do noticiário durante uma semana, durante alguns dias. Mas a tendência é isso voltar para a pandemia. Não é uma decisão fácil e acho que depende de cada caso. Então, o que está acontecendo no Brasil? O número de mortes por coronavírus no Brasil está tão grande, está tão alto, que no ano passado o coronavírus foi a principal causa de morte no Brasil. Morreu mais gente de coronavírus do que de câncer, de infarto, de parada respiratória, da violência urbana, o que quer que seja. Então, é algo absolutamente aterrador. Então, faz sentido, se você é o editor de um telejornal, de um jornal impresso, de uma revista, privilegiar a cobertura sobre a pandemia. Ainda que seja muito difícil fazer um bom jornal também por uma série de outras razões. Os jornais estão todos com as redações fechadas, né? As pessoas estão trabalhando de casa. As televisões não, né? Até na semana passada, por exemplo, eu recebi um convite de uma televisão, até de um canal de TV do qual eu gosto muito, que queria que eu fosse para um estúdio para gravar um programa, e eu ficaria 4 horas no estúdio para gravar. Eu agradeci, o programa era legal, o tema era legal, mas eu falei, olha, não tem como. O risco de saúde para isso é muito grande, eu não vou arriscar a minha saúde para gravar um programa de televisão. Bom, eu estava ali como convidado, eu posso me dar esse luxo. Agora, se eu sou um produtor de TV, se eu sou alguém que trabalha na área, é mais difícil, né? É mais complicado. Vamos lá? Mais perguntas? Maurício, Chega. eu queria saber a sua opinião, assim, o senhor já falou sobre como pessoas nós não devemos ter esse julgamento moral acima do cumprimento ou não do distanciamento. Mas eu queria saber o que você acha em relação à grande mídia, porque, por exemplo, até hoje eu não vi uma mudança ainda do discurso dos principais jornais, assim. Tudo bem que agora a maioria já adotou o distanciamento como uma prática necessária, mas todos esses que adotaram continuam com a mesma opinião de, assim, temos que fazer e quem não faz é completamente irresponsável e assim vai. Só que o senhor não acha que isso distancia, na verdade, mais o público, porque parece que parece que o jornal não vê a importância da saúde mental por trás disso, então meio que está descolado da realidade. Eu diria que é pior do que isso até, João, é porque você tem muita gente no Brasil que não tem opção econômica de fazer o isolamento. Mais de 40% dos trabalhadores brasileiros estão no mercado informal. As pessoas têm que ir para a rua para ganhar a vida. Elas não podem, em geral, trabalhar de casa, né? Com algumas exceções. Acho que seria mais proveitoso contar um pouco dessas histórias, dar dicas, né, de como fazer o isolamento e, assim, criticar, por exemplo, quem está fazendo festa, quem está organizando, né? Tem um jogador de futebol que foi preso num cassino clandestino essa semana. O cara está completamente errado, né? Ali tudo bem, ali é onde você fazer uma crítica mais dura. E eu acho que se deveria fazer também algo que a imprensa europeia tem feito muito, que é mostrar o que é uma UTI durante a pandemia. Como é que é o dia a dia do trabalho de um médico, como é que é o processo de entubar alguém, que são imagens muito fortes, muito desagradáveis, mas que eu acho que num momento como esse teria um papel educativo. Você quer sair, você quer ir para a rua, olha o que pode te acontecer. Dar mais voz, dar mais espaço para esse tipo de noticiário. Porque o que está acontecendo também no Brasil é que a mídia brasileira já tem, de muitos anos, um problema muito grave de falta de confiança da população. As pessoas confiam muito, por exemplo, no WhatsApp ou no YouTube, porque elas não confiam no jornal, porque elas não confiam na televisão. Então, quando você tem uma organização na qual você não confia, que está te dando ordens sobre como é que você deve viver a tua vida, provavelmente você vai responder mal a isso. Provavelmente você vai dizer, não,
não confio em você, Globo, eu não confio em você, Folha de São Paulo, né? Eu vou seguir aqui como eu estou vivendo. Mas, claro, é muito difícil, né? Não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples. E acho que o mundo inteiro, na verdade, está vivendo aí esse desafio. Ok, obrigado. Mais perguntas? Mais comentários? Maurício, tem uma pergunta da Júlia, que ela fez até antes de mim. Não sei se ela está aí ainda. Peraí, tem o comentário da Júlia sobre o clickbait, aí depois vem embaixo. Essa demora das redes sociais de tomarem medidas contra as fake news pode ser uma questão econômica também, por engajamento, visualização. Sem sombra de dúvida. Porque ela é, sobretudo, uma questão econômica. O modelo de negócio das redes sociais é um modelo em que o maior interesse delas é maximizar a quantidade de visualizações, de compartilhamentos, né? Agora, tem um limite ético, né? Você não pode, por exemplo, compartilhar imagem de pedofilia, por exemplo. Você não poderia compartilhar também mensagens de ódio, de desinformação, mensagens que podem levar à morte das pessoas na pandemia. Mas essas empresas têm sido muito piores em lidar com esse tipo de discurso, em geral, usando como pretexto a ideia de que elas estão defendendo a liberdade de expressão. Esse é um pouco o dilema ético que elas estão colocando. Eu acho que elas estão precisando rever as suas normas. Tem que ter uma regulamentação melhor de como é que elas podem funcionar, sobretudo em momentos como esse, em que esse tipo de boato difundido por rede social pode levar à morte de muita gente. Mais perguntas? Mais comentários? Maurício? Diga, Ronald. Opa, depois eu falo então. Chega um segundo. Não, tranquilo, diga. Eu fiquei pensando essa questão dos textos que a gente lê, vê na mídia, né? Não é querendo contemporizar, mas será que não é um exagero quando falar a culpa da pandemia do jeito que foi nos Estados Unidos é culpa do Trump, aqui no Brasil é culpa do Bolsonaro, né? E eu fico pensando se a gente não está, de alguma forma, tirando uma certa responsabilidade da população, né? Eu penso assim no sentido comparativamente, né? Na Alemanha, onde a gente vê, né, a Merkel, que sempre foi pró-ciência, pró-distanciamento, ela sofreu uma série de críticas, né? Teve protesto, teve contaminação, né? Então, eu fico pensando até que ponto, né, realmente o chefe do executivo, né, ele é responsável, né, pelo sucesso ou fracasso total de um país contra a pandemia. Não é querendo, né, justificar, mas pergunta, Rona. A gente teve protestos contra o isolamento social em diversos países. E, em muitos casos, esses protestos levaram autoridades locais a relaxar medidas de isolamento. Aqui no Brasil, a gente tem visto muito isso com os governadores. Eu digo, a responsabilidade é só do presidente? É só do chefe de governo? Não. Ela é uma responsabilidade do empresário, que está fazendo uma pressão para manter as coisas abertas, sabendo do risco que isso traz. E é uma responsabilidade dos dirigentes esportivos, que querem fazer campeonato de futebol uma situação como está. É uma responsabilidade dos líderes religiosos. Tem muita gente responsável nessa história toda. Mas, em última medida, a pessoa que tem que tomar a decisão, o líder político, é a pessoa que tem o maior fardo de responsabilidade. Ela pode ouvir essas críticas todas, ela pode ouvir esses protestos todos, mas, no final do dia, bater o martelo e dizer, olha, entendo a posição de vocês, mas tem que decretar a quarentena, tem que fazer o isolamento, tem que usar máscara. E quem não usar vai sofrer uma punição. Isso é o que fez falta no Brasil, isso é o que fez falta nos Estados Unidos. As pessoas olham muito para os líderes políticos em busca de uma referência. E o comportamento dos líderes políticos tem um impacto muito grande para o modo como as pessoas respondem a emergências como essa. Então, a gente está vendo isso agora nos Estados Unidos, né? Mudou o presidente e é impressionante como isso gerou uma outra resposta para a pandemia. Ainda tem muita gente morrendo de coronavírus nos Estados Unidos.
Tem mais de 1.000 pessoas por dia, mas chegou a ser mais de 4.000. Então, já caiu muito em 2 meses. Professor, era só um comentário rápido para falar. O senhor estava falando sobre o Alex Jones, né? E assim, eu acho que o conteúdo dele, além de ser mentiroso, né? Eu acho que chega a ser muito mais nocivo, porque é muito mais pessoal, sabe? Quando ele fala, por exemplo, que o senhor disse das questões dos tiroteios em escolas, né? E aí eu me lembrei de uma graphic novel que ela concorreu, se não me engano, em 2019 ou 2018, até o prêmio de melhor livro do Reino Unido. Foi a primeira graphic novel que concorreu como melhor livro, né? E ela fala muito sobre isso, sobre o efeito que esse tipo de fake news tem em uma escala pessoal, né? Quando alguém que você conhece morre, uma tragédia, e tudo aquilo vira palco para discussões políticas absurdas. Inclusive, tem até um personagem, ele só aparece por meio de áudio, né, podcasts, que é o Alex Jones. Eles mudam o nome, né, mas é claramente uma alusão a ele. E, Tem assim, vários como ele, né? Que poderia ser ele, como poderia ser outros. Esse documentário é muito bom, eu recomendo bastante a vocês verem, o link está lá no programa, na ementa do curso. E eu imagino que vocês vão ficar muito impressionados e muito surpresos, porque os argumentos dele são muito toscos. Ele não tem uma construção política sofisticada e tal. São coisas nessa linha. O governo americano jogou 2 aviões no World Trade Center e tal. E tem uma discussão muito interessante no documentário se ele realmente acredita no que ele está dizendo ou se ele simplesmente segue aquela linha editorial porque aquilo ali deu muito dinheiro para ele. Ele virou um milionário com esses canais, com essas produções, né? E eu acho que isso é um ponto, né? Um pouco como o Ronald perguntava, essa relação do líder político, da celebridade de mídia, com a opinião pública. Quem é que está influenciando quem? Às vezes você tem um líder político radicalizando o discurso porque ele percebeu que isso está dando um retorno interessante para ele. Engajamento online, um compartilhamento maior de vídeos, de declarações. E a gente acaba caindo numa dinâmica muito tóxica e muito perigosa para a democracia. Enfim, fica então a minha recomendação para vocês. Acho que é um documentário muito impressionante. Mais perguntas? Mais comentários? Ok, então, pessoal, uma boa semana para vocês. Queria aproveitar para avisar que amanhã a professora Jana e eu vamos mandar um e-mail para a lista das turmas, começando a discutir o planejamento para o próximo semestre, principalmente as matérias que vocês querem ter, que vocês não tiveram ainda. Nós não temos ainda nenhuma definição se o próximo semestre vai ser online ou presencial, mas o meu lema é o seguinte: vamos torcer pelo melhor, mas vamos nos planejar para o pior. O pior, nesse caso, sendo a continuidade das aulas online. Então, vamos nos planejar para isso. Se a gente tiver uma melhora muito grande no quadro da quarentena, da pandemia, se a gente puder voltar para as aulas presenciais em julho, maravilha, excelente. Mas se a gente não puder, pelo menos a gente vai estar bem preparado para o pior. Ok? Um abraço, então, para vocês. Uma boa semana. Tchau, tchau. Valeu, professor.